Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina. Gênesis 1 é mito, mas aconteceu. Gênesis 1 é mito, mas corresponde à forma cultural, histórica, concreta, com que se compreendiam as coisas no passado. A discussão criação e ciência hoje é completa bobagem. Vamos então diferenciar as coisas. Segunda declaração, antes de começar. A discussão, criação, ciência é uma bobagem, total bobagem, não presta para nada, para nada. Mas ela se torna ainda pior, porque aí é prova de incompetência, analfabetismo funcional, desconhecimento da cultura e da história, quando pretensamente sustentada na Bíblia. A discussão, criação e ciência, quando apoiada na Bíblia, é ridícula e depõe contra a sanidade cognitiva de quem se meta nessa discussão. Porque Gênesis 1 não trata em nenhum nível, salvo alegoria e representante de ciência que entram na alegoria estúpida da história da igreja, de por criação do universo em Gênesis 1, está fazendo o papel de bobo e se metendo onde não devia. Gênesis 1 não trata, nem pode tratar da criação da Terra, menos ainda do sistema solar, mais ridículo ainda do universo. Gênesis 1 trata única e exclusivamente da criação de Judá. Isso pode ser reconstruído na Bíblia de modo, para mim, incontestável, indiscutível. A gente pode ir, por exemplo, a 2 Pedro 3,5, onde diz que os céus e a terra foram tiradas da água e no meio da água permanece a terra, nesse caso, porque a função do céu é sustentar a água. Você pode ir a Isaías 65, 17:8, e ver o próprio Criador declarando que ele cria Jerusalém, para vergonha das traduções da Bíblia, com exceção de algumas surpreendentes traduções que traduzem direito, e não são as de grife. As de grife fazem ridículo a tradução de Isaías 65, 17 e 18 nas Bíblias de grife é ridículo. Você pode ir no Salmo 102, 13 a 19, onde o salmista diz que quando Jerusalém for construída, literalmente, Baná, o povo criado, Bará, vai louvar Deus, e onde está escrito que isso, a reconstrução de Jerusalém e a criação do povo será escrito para a geração futura, e assim você chega a Gênesis 1, e lá está a criação dos céus e da terra, de Isaías 65, 17 e 18, apresentada como criação de Jerusalém. Gênesis 1 descreve única e exclusivamente a criação de Judá, a criação de Jerusalém. Mas não significa que o texto esteja dizendo que ontem não tinha e hoje tem. É um texto mitológico, traditivo, que representa a compreensão teológica, política, cultural do crescente fértil como um todo. O Deus nacional cria a nação, mas criar a nação é instalá-la, construir os prédios, instalar o poder central, a classe dominante, e lá colocar o povo. Gênesis 1 está falando disso. Então, é um texto mitológico? É um texto mitológico. É um texto tradicional? É um texto tradicional. Não aconteceu? Claro que aconteceu. É verdade. Gênesis 1 expressa uma verdade cultural. É um mito que expressa uma verdade cultural. O mito está dizendo: Elohim cria
Judá. Por trás do mito, Ciro, não mais Ciro, mas os imperadores persas subsequentes estão autorizando a reconstrução de Jerusalém. Jerusalém é reconstruída? É. O mito está descrevendo isso? Está. Então, o que está escrito em Gênesis 1 aconteceu? Sim. Não acontece no sentido de ser Elohim fazendo, porque Elohim não existe, Elohim não fez nada. É o rei construindo, mas o rei não constrói nada. É o nordestino levantando São Paulo, se você me entende. Então, o povo bota, não o povo, os Harashim, os construtores, botam pedra sobre pedra, mas o povo vai carregar os pedregulhos. No final, então, Jerusalém está reconstruída e o rei diz: Eu fiz Jerusalém. E no mito ele vai dizer: Elohim fez Jerusalém. Então, é um mito, mas é um mito que corresponde a um fato. Jerusalém estava destruída pelos babilônicos e agora ela foi reconstruída. O rei tanto pode dizer: Nós reconstruímos Jerusalém, como certamente disse, quanto pode dizer: Elohim reconstruiu Jerusalém, como está escrito literalmente em Isaías 65, eis que eu crio Jerusalém e o povo dela, como está escrito no Salmo 102, quando Jerusalém for reconstruída, o povo será criado e isso será escrito. Há realidade material concreta por trás de Gênesis 1. Ponto. A discussão criação do planeta Terra, criação do sistema solar, criação do universo, é estupidez. Não tem nada por trás dessa discussão. É peido de ácaro. Não tem realidade nenhuma, fundamento nenhum, objeto nenhum. É delírio. Do ponto de vista de interpretação de texto, é um desrespeito ao texto. Ignorância, analfabetismo funcional e desrespeito. Quem enxerga a criação do planeta Terra em Gênesis 1 não sabe ler, é analfabeto funcional. E quem acha que um texto de 2.500 anos atrás pode falar de sistema solar, planeta Terra e universo é um idiota completo. Na religião eu compreendo. Vai esperar o quê da religião? Mas que gente aceite discutir com tontos, aceitando que o texto bíblico diga isso, beira o ridículo. Não é possível eleger analfabetos funcionais religiosos como aqueles que decidem o que o texto está dizendo. O texto não diz o que a discussão milenar diz que diz. É erro de interpretação. De modo que quando alguém diz assim, Deus criou o planeta Terra, eu vou ficar esperando. O que você está esperando? Eu quero ver qual é o argumento dela. Se ela te dizer que Deus criou o planeta Terra porque o Papa disse, eu não vou falar nada. O Papa disse que Deus criou o planeta Terra, ela acredita no Papa, é direito dela, ela pode acreditar no Papa, pode acreditar em Hitler, pode acreditar em quem ela quiser, dane-se ela. Não vou retrucar. Agora, se ela disser, Deus criou o planeta Terra porque está na Bíblia, eu vou dizer, você é um analfabeto. Você não sabe o que você está falando. Provavelmente você nem leu, você está repetindo boca rota de pregador, de teólogo, de pseudo-exegeta. Porque não está na Bíblia que Deus criou o planeta Terra coisíssima nenhuma. Então, a discussão criacionista é uma discussão. Delírio, tonteria, estupidez. Mas as pessoas têm direito de ser tontas, delirantes e estúpidas. Não vamos misturar as coisas. A pessoa tem direito de falar a bobagem que ela quiser. Senão, as pessoas não poderiam ser religiosas. Então, deixa falar a bobagem. Aí a discussão criacionismo. A discutir. Ah, Deus criou a borboleta, Deus criou o céu, Andrômeda, Ío, Ganimedes. Olha, bobagem, tolice, estupidez que quiser, desde que não enfie na Bíblia. Pode um intelectual, um cientista discutir com eles? Pode. Vai lá. Deus criou o universo. Ah, não pode, pela lei não sei o quê, porque é entropia, porque não sei das quantas. Se um cientista vai discutir com tontos, problema é do cientista. É bobagem,
Não sei a troco de que está fazendo, mas é direito. Agora, no meio da discussão, o tonto do religioso me vem com Bíblia e o cientista continua a discussão, o que dizer? É triste, é deplorável, é lamentável, é de sentar e chorar, porque em nenhum texto da Bíblia está escrito que Deus criou o planeta Terra, que Deus criou o sistema solar e que Deus criou o universo. Nem poderia, porque a ideia de planeta Terra não existe em Israel, em Judá, não existe no mundo naquela época. Um, dois ou três tinham lá uma ideia só, mais nada. Na época de Alexandre o Grande, Alexandre virou um grande personagem de romances mitológicos, e num dos romances mitológicos, ele vai até os limites da Terra plana. Sim, eles acreditavam que viviam numa Terra plana. E não é América, Oceania, sequer o sul da África. É aquele mundinho deles ali, que vai do limite da Europa até o limite hã, ocidental da Índia, eventualmente até algum pedaço da Índia ali, e aquilo é um mundinho para eles. E como já está no período do Império Grego, depois do Império Persa, aquela noção de criação do próprio Estado, o deus egípcio cria o Estado egípcio, o deus babilônico cria o Estado babilônico, o deus judeu, o Estado judeu, como é um único império, essa noção vai ter que ser ampliada e inflacionada para o império. Então, na época de Alexandre, os deuses gregos criaram, Zeus criou o império. Então, Alexandre vai lá na Terra plana, que não é o planeta Terra, terraplanistas vão aprender a estudar e ler direito, é apenas o império. Então, lá estão os mitos de Alexandre indo até os limites, a terra fétida, e o pessoal que morre quando se aproxima. Está lá, a mitologia. E olha que é texto escrito por gente letrada envolvendo o grande Alexandre o Grande. Ninguém sabia nada de coisa nenhuma. Aí vai uns capivara de teologia, mas estão fazendo seguidores entre os cientistas a pôr criação do planeta Terra em Gênesis 1. Isso é ridículo, gente. Então vamos fazer o seguinte: quando for para discutir criação, discuta a criação com quem quiser, não vou me meter, discuta o que for. Agora, não faça o papel ridículo de discutir criação da Terra, do universo, sistema solar, na Bíblia. Não faça isso. Você está fazendo o papel de ridículo e eu tenho que dizer, é errado. As pessoas vêm aqui no meu canal e perguntam, eu vou dizer, tudo tonto, falando besteira. Porque não dá para passar a mão por cima. É besteira. Está falando tonteria. Dominam muito num campo, mas no outro se mete onde não deveria se meter sem ter preparo. E achar que se preparou lendo porcaria de teologia vai fazer papel de ridículo como está fazendo. Encerrando então. Gênesis 1, por incrível que pareça, corresponde a fato histórico. Todo judeu que ouviu a leitura do texto quando ele foi escrito sabia que era uma leitura teológico, traditivo, política da reconstrução de Jerusalém. Todo são analfabetos. Os judeus que ouviram a leitura do mito eram analfabetos e sabiam do que se tratava. Doutores, pós-doutores, pós-doutores hoje fazem o ridículo de aceitar a estupidez de que Gênesis 1 fale da criação do planeta Terra. Não tem adjetivo para qualificar quão idiota é essa crença, porque ela é impossível em todos os sentidos, a não ser para um mentecapto da teologia,
que diga que o texto foi ditado por Deus. Mas aí é coisa de imbecil, não é coisa de gente séria. Quem diz isso não é sério. Ou tem problema mental mesmo, então aí a gente releva, ou é picareta profissional. E aí não merece respeito. Então, Gênesis 1 não é um texto da serpente falando. Serpente não fala. Não é o texto do sol parando. O sol não para. Também não é uma mitologia vazia, porque por trás de Gênesis 1 tem história concreta, a reconstrução de Jerusalém. Vamos levar a Bíblia a sério, vamos tratar com seriedade, vamos ser sérios. Não vamos confundir bobagem teológica com pesquisa. Eu preciso defender a sanidade, porque nós estamos perdendo a sanidade. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. E apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Deixe eu repetir, para que não parem dúvidas, eu defendo o direito das pessoas falarem a bobagem que quiser, e na internet hoje, 95% do que você vai ouvir é bobagem. Mas eu também me reservo o direito de, ouvindo a bobagem, avaliá-la. É uma bobagem boba? Larga para lá. É uma bobagem idiota, errada, equivocada em todos os sentidos? Alguém precisa dizer isso.